Chegando aqui mais uma vez para falar da base, voltando a falar da base aqui no canal, aqui na Tretes. E hoje é para falar do título. Sub-20 foi campeão no Campeonato Paranaense, em cima do Cascavel. E eu tô aqui com esse cenário aqui que eu achei que ia demorar um pouco mais para eu começar a aparecer nesse cenário. Já estamos aqui direto da arena, fiz a cobertura do jogo aqui de cima, fui lá embaixo, entrevistei Chiquete, entrevistei Fábio Lucas, zagueiro, que hoje fez um jogo muito bom, e entrevistei mais uma vez o João Correia aí, que acompanha o nosso canal, tá sempre assistindo os vídeos e sempre dando aquela moral lá embaixo. Hoje ele deu mais uma entrevista, vou colocar aqui no fim do vídeo, vou colocar o que os três disseram, muito importante o que eles disseram. O João fala sobre a continuidade dele no Atlético, sobre pensar no título do Campeonato Brasileiro, e o Chiquete e Fábio Lucas perguntei para eles sobre o profissional, se eles pensam nessa possibilidade aí de uma subida, porque agora o Riquelme foi relacionado entre os jogadores do time principal. O Cauã Moraes subiu aqui do 20 pro principal e não vai descer, né? Cauã Moraes muito bem, mas vamos falar desse jogo. Então, o jogo da ida foi 1-1, gol do Chiquete. Chiquete participou de 3 dos 4 gols nesse agregado, né? Nesse agregado de 4-1. E hoje o Chiquete foi o principal jogador da partida. Fez o gol na ida, o Atlético ganhava até os 88, nos 89 sofreu um empate e teve chances para ganhar, teve chances para fazer mais gol, acabou trazendo empate para Curitiba. E aqui na arena, com a presença da torcida, a reta aqui atrás de mim estava quase toda cheia e depois esvaziou um pouco porque a Fanáticos chegou aqui e aí teve gente que foi para lá, se deslocaram para o setor da Fanáticos, enfim, teve a bateria. Muito legal o apoio da torcida aí para a partida, foi acho que muito importante, inclusive, para o Atlético conseguir construir um resultado tão elástico assim na partida, né? Então vamos lá. A partida começou, o Cascavel teve a primeira chance num chute de fora da área do Rian, camisa 9 do Cascavel, mas sem muito susto, só teve a primeira chance. No mais, o Atlético controlou o jogo, controlou muito bem. Foi mais uma amostra do que a gente já viu desse time do João Correia, desse time do Sub-20, que teve todos os méritos para chegar até aqui. Na fase classificatória, na fase de pontos corridos, teve 75% de aproveitamento, conseguiu 25 dos 33 pontos, teve uma campanha assim muito merecedora do título mesmo. E aí nas quartas, passa do Araucária, depois de um 2-1 na ida, jogando fora, empatou no CT, mas conseguiu se classificar, né? Obviamente ficou aí um 3-2 no agregado, e depois na semi sofreu um pouco, perdeu do Operário na ida. Na volta venceu no Caticaju com gols de Caio Suassuna e Felipe Chiquete. Chiquete decidiu a semi para ir para a final e decidiu a final hoje num jogaço do Chiquete. Para mim, o melhor em campo, mas tem outros destaques que eu vou falar aqui ao longo do vídeo. Então, voltando, né? O Atlético conseguiu controlar muito bem esse jogo. Mais um jogo com as características ali mais marcantes do João Correia. O 3-2-5 com a bola, o 4-3-3 sem a bola, com uma pressão muito alta. O Atlético teve muitas chances no primeiro tempo, muitas finalizações para fora, muitas jogadas que acabaram saindo pelo tiro de meta. E quando o Cascavel ia cobrar esse tiro de meta, aqui ó, nesse gol aqui, quando o Cascavel ia cobrar o tiro de meta, a linha do Atlético subia muito. A linha principal dos três da frente, a primeira linha de pressão do Atlético, subia na hora que o goleiro cobrava, e ele sempre tocava para um dos lados da área, o que possibilitava essa pressão do Atlético. E o Cascavel não conseguia sair jogando nas bolas longas. Quando tentava jogar pro ataque, vou ficar fazendo esse vídeo inteiro, quando eu jogava pro ataque, ou Marcão ou Fábio Lucas, absolutos por cima hoje. Jogo sensacional, jogo absurdo dos dois, mas principalmente do Fábio Lucas, que teve um papel bem importante na construção do jogo desse time. O Fábio Lucas, quando pega a bola, tem espaço, ele vem vindo, e ele vai indo pro ataque. E nisso o Atlético consegue muitas jogadas perigosas, inclusive, se não me engano, o último lance do primeiro tempo, uma falta cobrada pelo Lima, a bola acaba saindo. Mas é o Fábio Lucas que sai daqui e vem até aqui, na entrada da área. E aí ele sofre a falta. O Atlético tem mais uma chance de de ampliar esse placar, né? Mas vamos voltar do início, porque o Atlético controlou muito bem o jogo. Já falei isso umas 2, 3 vezes, mas é verdade, porque o Cascavel não teve chance clara de chegar perto, de trazer perigo para o Atlético. E se chegasse, eu garanto que o Matheus Soares ia fazer as defesas que ele sempre faz muito bem. E tanto que ele não jogou no primeiro jogo, e isso eu tenho que falar também. O Matheus Soares, como foi relacionado para o jogo do fim de semana passado, do profissional, não jogou a final, e foi o Carlos Eduardo que jogou. Então essa foi uma das 4 alterações do time para hoje, além da entrada do Gustavo Gomes e do Caio Suassuna no ataque, porque Kaique e Wallace, os dois se lesionaram na partida de ida, e também a entrada do
Stabellini, do Cauã Stabellini, camisa 5, na entrada no lugar do Maresi. Então essas foram as 4 alterações. Matheus Soares entrou no lugar do Carlos Eduardo. Cauã Stabellini entrou no lugar de Lucas Maresi. Gustavo Gomes entrou no lugar do Kaique. E Caio Suassuna entrou no lugar do Wallace. Então essa foi uma mudança aí bastante importante no ataque, porque eu não achei que o Caio Suassuna fez um jogo bom hoje. O Atlético criou muitas chances para ele que ele não conseguiu converter, não conseguiu fazer. E o Santini a mesma coisa quando entrou em campo. O Atlético sentiu falta do camisa 9, mesmo que o Wallace não venha numa fase boa, mesmo que o Wallace perca também seus gols. Mas hoje a ausência dele foi sentida. Voltar o caminho do jogo. O Atlético estava bem, chegava bem melhor, trocava passes até conseguir chegar no fundo, principalmente pela direita, apostando na velocidade do Vitinho. O Vitinho hoje foi muito importante para esse jogo do Atlético, principalmente no segundo tempo, quando o Atlético abre mão um pouco de ter a bola e aposta mais em contra-ataque. É nesses contra-ataques, inclusive, que chega ao segundo e terceiro gol. Mas no primeiro foi uma jogada construída. O Vitinho estava trocando passe com o Gustavo Gomes pela direita. Ele chega ao fundo, toca para a entrada da área. O Lima acaba passando um pouco da bola, mas ele tenta dominar. E nessa tentativa de dominar, a bola sobe. E é o suficiente, é o que basta para o Chiquete pegar na veia, mandar para o fundo do gol, um golaço no ângulo para incendiar a arena aqui, que comemorou muito o gol do Chiquete. Chiquete sendo muito decisivo nessa final. O segundo tempo continuou, o Cascavel não conseguia jogar. Até teve umas chances, apostou no contra-ataque também, porque o domínio do Atlético era muito claro. Mas a defesa do Atlético também estava muito bem postada e estava muito bem hoje. Um dos melhores jogos que eu vi dessa defesa, os 4. Principalmente Claudinho pela esquerda, Fábio Lucas também mais pela esquerda e o Marcão centralizado ali, caindo para a direita também. Foram muito bem hoje. E o Claudinho hoje fez uma partida absurda, tanto atrás como na frente. É muito bom desarmando, mas também é muito bom chegando, é muito bom cruzando. Inclusive tem um lance no primeiro tempo que ele recupera a bola, vai até o fundo, corta, cruza, e aí o Chiquete tenta dar uma bicicleta, a bola acaba subindo. Mas enfim, o Atlético já estava ganhando, então nada que tenha feito falta para construir esse placar. E vamos para o intervalo. O Atlético jogava melhor, saiu aplaudido aqui. No segundo tempo, inclusive, a torcida canta ali falando que o Sub-20 é melhor que o profissional. Enfim, e volta para o segundo tempo. O Atlético abre mão de ter a bola. Cascavel vai tentando jogar, tentando ter a posse, tentando jogar com a posse, mas é pouco efetivo, não consegue, é zero efetivo hoje no caso, né? O Cascavel que teve boas vitórias na campanha até chegar à final, eliminou o Coritiba nas semis, ficou em terceiro na fase de pontos, mas hoje acabou derrotado. O Cascavel fez um bom segundo tempo, fez um segundo tempo ok, até se comparado com o que fez no primeiro, mas não foi suficiente nem perto disso, porque o time começou a cansar, começou a sentir fisicamente, e o Atlético, como estava com um bloco mais baixo, controlando a partida, com menos posse, apostou nos contra-ataques, e esse foi o caminho para que o jogo do Atlético tivesse dado tanto certo como deu. O Cauã Stabellini recupera uma bola e sai em contra-ataque, sai rápido, o time do Cascavel é desorganizado, o Chiquete parte pela esquerda, o Stabellini deixa com o Chiquete e corre para dentro da área. O Chiquete, um passe genial do Stabellini, encontra ele na cara do gol, livre, sozinho, que aí finaliza, só tem o trabalho de tirar do goleiro o suficiente e correr para abraço. Ali 2-0, o Atlético já estava bem superior no jogo, e o João até mexe mais algumas vezes. Sorriso entra numa dessas e é dele que sai o terceiro gol, uma jogada dele e do Marcão, muito mérito pro Marcão, que eu nem sei se foi uma afastada de fato, talvez tenha sido até o lançamento mesmo. O fato é que a bola sobrou pro Sorriso, que arrancou pela direita, chegou na entrada da área, também sofreu a falta, um jogo de muitas faltas, se não me engano foram 19, e de muitos cartões também. O juiz deu 10 cartões, 4 pro Atlético, 6 pro Cascavel. O juiz estava para pouca conversa hoje, apesar de que eu acho que ele deixou o jogo correr legal, ele deixou o jogo correr bem, porque teve momentos do jogo aqui que eu acho que até que foram falta, mas o juiz deixou seguir, deu a vantagem, ou não marcou a falta, enfim. Mas foi um jogo de muitos cartões, um jogo muito faltoso, e foi numa falta que o Atlético chegou ao terceiro gol. O Stabellini já fez um gol, Stabellini volante, camisa 5, jogando mais como primeiro volante hoje. Pisa muito bem na área, chega muito bem, é muito forte, ganha bastante nas divididas, e junto ali com o Chiquete quando desce um pouco, com o Gustavo Gomes, que é muito bom jogador também. Hoje não fez uma partida tão boa, mas o Gustavo Gomes é muito bom jogador.
e o Bach também fazem um meio campo muito forte para o Atlético. Hoje, inclusive, eu achei o Lima um pouco abaixo, mas é porque ele vem numa fase muito boa e aí pode ser que a régua tenha subido para ele, mas não fez um jogo ruim, só foi abaixo do que eu esperava. Mas voltando a falar do Bach, né? Faz parte desse meio campo muito forte do João Correia. Esse time do Sub-20 do Atlético é muito forte, tem chances, na minha visão, de brigar pelo Brasileirão. Claro que a gente sabe que o Palmeiras é sempre favorito pelo trabalho que faz na base há muitos e muitos anos. Inclusive foi campeão ano passado em cima do Cruzeiro, tenho quase certeza que foi. E eliminou o Atlético, isso eu tenho certeza, eliminou nas semis. Já era o João no comando, agora esse ano eu tô acompanhando, né, mais de perto esse trabalho do João. O Atlético só pode pegar o Palmeiras na final. Então, se tornou um caminho viável no Brasileiro. E olha a volta que eu dei para falar do golaço do Bach. O Bach, nessa cobrança de falta, ali na entrada da área, ó, aqui, mais ou menos aqui. Chapou no ângulo. Golaço do Atlético, 3-0, e ali o jogo fechou. O Atlético só ficou trocando passes, se defendendo ali minimamente para não sofrer nenhum gol do Cascavel. Dito e feito, o Atlético campeão. E escrevi aqui a matéria, publiquei no site, desci lá pro campo e peguei algumas entrevistas que eu falei no início do vídeo e vou deixar aqui elas passando. Depois eu volto aqui para dar meu tchau. Mas foi isso, Atlético campeão do Paranaense, muito merecidamente, muitos méritos pro João Correia, que faz um trabalho muito bom. E a mensalidade para mim, o Atlético cogitar não ter mais João Correia no seu time, inclusive. Eu sei que não só para mim, mas eu acho que o João deveria ser a escolha principal para o projeto de aspirantes do Atlético no ano que vem. E aí, já pensando em promovê-lo para o profissional, muita gente vai querer comparar com o Thiago Nunes. O novo Thiago Nunes vai subir da base para o profissional e vai ter um sucesso imediato. Pode ser que não seja assim, mas fato é que o João tem muito potencial e esse time do Sub-20 também. A gente já vem batendo nessa tecla há muito tempo aqui na Tretes. Você que acompanha o Arena aí quase que diariamente, ou diariamente, eu acompanho porque eu que faço os programas, eu vejo o Furlan bater muito nessa tecla e é muito válido e causa revolta o clube tratar a base com tanto desdém. São muitas peças com muito potencial. Inclusive o João fala do potencial que eles têm. E é verdade. O time do Atlético Sub-20 pode ser, talvez não o que vai resolver esse ano, mas pode dar muito bom resultado, muitos bons resultados no futuro. E eu dei mais uma volta para falar do que eu queria falar. Eu desci lá no campo, entrei por aqui, vou ficar fazendo isso agora. Entrei por aqui, entrevistei Felipe Schickett, participou de 3 dos 4 gols. Fábio Lucas fez uma final muito boa, muito boa mesmo. E entrevistei o João Correia, sempre me chamando ali para conversar, sempre pronto para bater um papo, sempre muito solícito, né? Então fica aí com a fala dos 3, vou colocar na ordem que eu falei aqui. Primeiro o Schickett, depois o Fábio, por último o João. E eu volto aqui para me despedir e agradecer se você tá vendo até aqui. Schickett, 3 participações nos 4 gols do Atlético aí na final, contando com o primeiro jogo. Você já se vê pronto para o profissional, para ter uma chance? Cara, eu acho que desde a minha primeira subida eu sempre trabalhei muito e ando trabalhando muito para que quando voltasse a oportunidade de eu pisar entre os profissionais eu estivesse pronto. Então, creio que eu espero uma oportunidade, mas sem pressa também. E gostaria de agradecer a todos também que falam que eu mereço oportunidade no profissional, mas isso tudo depende do clube. Eu creio que eu estou fazendo minha parte e, se for da vontade de Deus, que chegue logo. Primeiro, parabéns pelo título, você jogou muito nessa final. Eu queria saber do Fábio, você já se vê pronto para o profissional? Eu acho que eu estou evoluindo bastante. Eita, eu estou um pouco nervoso. Tranquilo. Estou evoluindo bastante e, se Deus quiser, eu vou ter uma oportunidade e é isso. Beleza, obrigado. Valeu. Queria fazer 2 perguntas para você. Primeira, você chega, já fala que quer ganhar título, quer transformar o time em um time vencedor. Sim. O torcedor que acompanha o Sub-20, acompanha a base, pode sonhar com esse brasileiro? Hoje eu já acabou o jogo, já estou pensando no brasileiro. É um jogo de uma dimensão muito difícil, do jogo com o Vasco. Vamos festejar agora esta vitória, que é uma vitória que traz um legado para o clube, traz uma história. Não era campeão Sub-20 paranaense desde 2016, então estamos a fazer história.
Desde que eu cheguei aqui no ano passado, nós estamos em todas as decisões. Nós fomos à decisão do Brasileiro, fomos às semifinais do Brasileiro do ano passado, fomos campeões da Copa Sul, fomos às decisões da Copinha com o time de Sub-17, estamos a decidir o título de Brasileiro aqui agora com o Vasco nas quartas de final e somos campeões paranenses. O que eu posso dizer é que se para o ano eu for treinador de Sub-20, seremos campeões outra vez paranenses. E como você pensa essa questão da sua continuidade no clube, da tua permanência, talvez para um projeto no ano que vem, até no profissional? Vou ser sincero, não passa nada disso pela cabeça, não passa nada do profissional, não passa nada da minha permanência no clube. A única coisa que me importa, a única coisa que me interessa é ganhar o próximo jogo, que é quinta-feira com o Vasco. O resto não passa na minha cabeça, nem nunca passou. É isso, né? Deu para ter uma visão geral aí do que eles pensam sobre subir os jogadores da base e também sobre a continuidade e a possibilidade de um título brasileiro do João, que já falou ali que já tá pensando no brasileiro, né? Nem conseguiu comemorar ainda, nem tinha erguido a taça direito ali. E, enfim, eu fico por aqui também. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Base, agora também a Anatretes, desde que eu comecei a fazer esse brasileiro. Você sabe que você pode acompanhar a base aqui também. Estamos chegando nos 70 mil inscritos, tá? E a sua inscrição é bem importante pra gente chegar nesse sonho, que são 100 mil aqui da Atretes, fazendo a Atretes cada vez mais forte, cada vez maior. É o maior veículo que cobre o Atlético no mundo. Tem tudo para continuar sendo por muito e muito tempo. E a sua ajuda é muito importante. Deixa o like, tá? É muito importante também o seu like pra gente saber se vocês gostam do conteúdo da base aqui no canal, se você gosta dos vídeos, se você gosta de todo o conteúdo que sai aqui. Deixa o like, tá? Vai ajudar bastante. E se você puder também, desliza aí a opção dos comentários. Se você estiver no celular, vai ter a opção hypar. É bem importante também para o canal continuar crescendo, você conseguir hypar esse vídeo. Não te custa nada e é bem importante pra gente. O próximo jogo eu volto provavelmente aqui na Baixada também. Não sei se eu estarei aqui, mas o próximo jogo é aqui. Atlético e Vasco decidem uma vaga nas semis do Campeonato Brasileiro no Sub-20. E você sabe, né? É aqui na Atretes também. Vou ficando por aqui. Muito obrigado. Um abraço. Valeu.